E olha, as agências reguladoras do país estão entre as mais afetadas pelo bloqueio de 22 bilhões 100 milhões de reais anunciado pelo governo federal no mês de março. O corte foi de cerca de 20% do orçamento das autarquias para 2026. Para ajudar a gente a entender os impactos desses cortes, a gente conversa agora com a Isadora Cohen, nossa colunista da CNN Infra. Isadora, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vinda e boa tarde. Prazer é todo meu, Irajá. Boa tarde para você. Pena que eu não estou no estúdio hoje, né? Poxa vida, mas até liguei o ar-condicionado para parecer que a gente está juntos aí. Isadora Cohen, que sempre reclama aqui do ar-condicionado gelado que eu peço para deixar aqui no estúdio do Money. Isadora, minha querida, a gente acompanha essa premência de impactos nas agências reguladoras quando há necessidade de algum tipo de contingenciamento, algum tipo de corte orçamentário ou de bloqueio. Eu queria entender que riscos a gente pode, sobre que riscos a gente pode estar conversando agora, dada essa permanência de um cenário em que a gente tem uma restrição orçamentária muito significativa e normalmente penaliza-se exatamente essas agências que têm como uma obrigação, como um core business, exatamente regular, né, perdão aqui pelo pleonasmo, uma série de atividades e setores muito importantes da economia do país, né? É isso, Irajá. A gente está falando aqui de autonomia, né? E autonomia para, por exemplo, fazer uma fiscalização adequada de diversos contratos que envolvem aí diversos investimentos no Brasil, em vários setores da infraestrutura. É disso que a gente está falando. O Brasil estimava que ia arrecadar mais e gastar menos. Infelizmente, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Arrecadou menos e gastou mais do que o previsto. Nessas situações, como você sabe, Irajá, a gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal que fala o seguinte: olha, a gente precisa fazer um contingenciamento. O que aconteceu foi que o governo federal fez isso e faz isso de forma linear. Então, vamos cortar 20%, de 18% a 20% de tudo. E aí, foi um decreto que atingiu todos os ministérios, todas as pastas e indistintamente as agências reguladoras. E aí isso impacta, claro, né, todo o orçamento que as agências reguladoras de infraestrutura teriam para fazer todas as suas atividades. E por que a gente acha isso preocupante, Irajá? E a sua pergunta, né, ela é muito condizente aqui com o que a gente está tratando e a gravidade do tema. Que riscos a gente pode tratar quando o orçamento é restringido para atividades que são tão importantes? As agências reguladoras, elas são autônomas, ou pelo menos deveriam ser. Isso significa que elas são politicamente, entre aspas, blindadas, e elas também têm a autonomia econômico-financeira. No campo político, o que acontece? Por exemplo, você tem ali os mandados dos presidentes que são indicados, sim, pelo executivo, mas que são escrutinados, sabatinados e, enfim, escolhidos pelo legislativo. Isso mostra um processo de não vinculação daquele diretor com o executivo, né? Então, o legislativo ele participa dessa escolha. E aí, inclusive, os mandatos desses diretores não coincidem muitas vezes com os mandatos dos presidentes, por exemplo. Então, um presidente que indica um diretor hoje, ele possivelmente o mandato desse diretor vai se estender até o próximo presidente, para que justamente a gente mantenha essa autonomia. No campo financeiro, isso é tão ou mais importante. As agências elas deveriam ter um orçamento blindado, digamos assim, para que elas pudessem desempenhar as atividades que lhes são incumbidas, né, como, por exemplo, a fiscalização dos contratos de concessão, da melhor forma possível. E por que isso é tão importante, Irajá? Pensa só num ano de eleição, como é o que a gente está vivendo hoje, né, atualmente. Os contratos, eles têm, por exemplo, cláusulas de reajustes de tarifas. Significa que as concessionárias elas vão passar a cobrar, por exemplo, pedágio, que num valor que seria aí atualizado monetariamente. Se a gente não tiver uma independência da agência reguladora,
possivelmente a gente vai incidir num risco de dessa agência ser contaminada com uma agenda política e, por exemplo, não homologar, né? Por exemplo, não aceitar ali, aprovar o novo valor dessas tarifas. Então, quando a gente fala de risco, a gente está falando exatamente disso, de comprometer a autonomia das agências em função de um corte linear de orçamento, Irajá. Fala sobre essa blindagem do orçamento das agências. Eu acho muito relevante a gente levar essa discussão do ponto de vista orçamentário, porque a gente vem discutindo muito esse nível de restrição, principalmente da discrecionalidade do orçamento público, o quanto o orçamento ele é engessado. Um levantamento da CNN, inclusive, mostra que o orçamento conjunto das agências caiu de 12 bilhões 200 milhões de reais em 2015 para cerca de 8 bilhões 700 milhões de reais em 2025, uma perda de 25% em 10 anos. Eu queria entender, a gente está agora discutindo no âmbito do Congresso Nacional a consolidação de um processo de autonomia financeira para o Banco Central. Só que o Banco Central ele teria como se financiar pela senhoriagem. Eu queria entender como as agências reguladoras elas poderiam ter um orçamento blindado se, evidentemente, ela está sujeita, né? Elas estão sujeitas a esse repasse do Tesouro Nacional. Qual que seria uma solução prática? Seria indireta, de fato, a gente resolver um problema de engessamento do orçamento, evidentemente discutir toda a questão fiscal, ou não? Ou haveria um mecanismo, como no caso do Banco Central, por exemplo, a própria atividade feita pelo Banco Central, fazer caixa para que ele conseguisse se financiar, Isadora? Excelente paralelo. Assim, Irajá, você chamou aqui a atenção para o que deve ser chamado mesmo. O Banco Central é um paralelo perfeito para as agências reguladoras. Então, assim como o Banco Central ele precisa ter autonomia, as agências também precisam ter, e isso poderia acontecer justamente num tratamento orçamentário diverso do que a gente tem hoje. O Banco Central ele arrecada ali, né, as receitas próprias que garantem que as suas atividades que foram ali sinalizadas no seu planejamento anual e, né, até por mais tempo, possam ser realizadas sem solavancos, justamente porque ele detém recursos suficientes para isso. As agências reguladoras também teriam essa possibilidade. Por quê? Porque nos contratos de concessão, que são os contratos que as agências acompanham, monitoram, fiscalizam e regulam, olha quantas atividades importantes. Tem ali taxas de fiscalização, por exemplo, que são ou deveriam ser destinadas para levar adiante essas importantes atividades que as agências fazem e que garantem, inclusive, a segurança para o investidor. O que acontece hoje no orçamento do governo federal? Isso é até diferente do que acontece, por exemplo, nos estados, mas no governo federal, essas taxas que são arrecadadas pelas agências, que são taxas pagas pelas próprias concessionárias para garantir a fiscalização adequada dos serviços que são prestados, quando elas são arrecadadas, elas vão direto para o caixa único da União. E depois as agências precisam fazer os planejamentos para ali, enfim, calibrar, balizar o seu orçamento. E aí, esse recurso que é calculado pelas agências, ele é repassado pelo Tesouro para as agências. Agora, isso poderia ser diferente. Essas taxas, então vamos falar aqui um exemplo, Irajá. A NTT tem notícia, né, que a arrecadação da NTT subiu, enfim, mais de 30% em 2025. E aí, a NTT ela teria recursos de cerca de 1,5 bilhões de reais em caixa, digamos assim, para poder conduzir as suas atividades. Acontece que esse recurso não fica com a NTT, ele vai para o Tesouro, ele vai para o Caixa Único do governo federal e depois ele é redistribuído e aí a NTT ela precisa bater na porta ali do Ministério correspondente para pedir o recurso para conduzir as suas atividades. Isso poderia ser diferente. Você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, ou até o estado de Mato Grosso e outros estados da federação, que tem ali os recursos que são pagos a título de taxa de fiscalização, por exemplo, e que são destinados a custear as próprias atividades das agências. Então, no governo federal, a gente já teve alguns pequenos avanços, né? Então, há pouco tempo, a gente teve a aprovação de uma medida que fez com que as próprias agências pudessem se planejar nas leis orçamentárias anuais e
ter o recurso correspondente ali destinado para elas. Antes isso dependia de um aval do ministério correspondente, não poderia ser feito única e exclusivamente no processo das agências, e agora a gente já teve esse andamento. E a Irajá, inclusive o Tribunal de Contas da União e o Legislativo vem trabalhando aí para conferir, para proteger enfim, a autonomia, que é disso que a gente está falando, e a segurança para os investimentos também para as agências. Você deve ter acompanhado, né, Irajá? É isso. Isadora, inclusive tem uma proposta do senador Marcos Rogério, que está parado desde o ano passado no Senado Federal, que aponta exatamente essa proposição de uma mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal para excluir essa limitação de empenho e movimentação financeira de despesas das agências reguladoras, desde que sejam relativas às suas atividades fim. Mas eu queria entender se essa discussão ela pode se dar em âmbito generalista em relação às atividades das agências, com esse financiamento via, por exemplo, a própria atividade de cada uma dessas agências, evidentemente baseando-se nessas outorgas, nessas concessões, Isadora, não haveria agências que seriam mais beneficiadas ou teriam uma capacidade de arrecadação maior do que outras, por exemplo, exatamente por causa do setor que, evidentemente, elas fiscalizam e regulam? Perfeito. Você mencionou, né, o projeto de lei 73 de 2025 e tem outro também correndo para reforçar a autonomia institucional das agências, que é o PL 1374, também de 2025. Esse assunto é bastante candente. E além disso também, né, tem aí recomendações do Tribunal de Contas da União para atuar no mesmo sentido, não restringir a autonomia das agências e assegurar que os recursos condizentes com as suas atividades devam ser a elas destinados, né? Mas você tem razão. Pensa só numa empresa pública, digamos, a Petrobras, né? Então, quando a gente tem esses cortes, esses bloqueios orçamentários em função dessa situação que a gente começou falando, o governo pretendia arrecadar mais e gastar menos, e aí aconteceu exatamente o oposto, a Petrobras ela não é impactada, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal ela não alcança a Petrobras, justamente porque a Petrobras ela não depende do orçamento do Estado. E aí, em alguma medida, o que esses PLs estão agora discutindo é se as agências que seriam, entre aspas, superavitárias, né? Ou seja, aquelas que teriam arrecadação suficiente de recursos para conduzir as suas atividades, deveriam ser tratadas quase como uma Petrobras. Lógico que eu usei isso daqui, né, mal comparando, um exemplo ilustrativo aqui para que todo mundo possa entender. Mas a ideia é essa, olha, se você tem autonomia orçamentária, ou seja, suficiência de caixa, né, em potencial, porque hoje esse recurso vai para o Tesouro, mas né, poderia ficar lá na própria agência. Então, se você tem suficiência de caixa para conduzir as suas atividades, os bloqueios, né, os contingenciamentos, eles não deveriam te alcançar, porque, entre aspas, você teria saúde suficiente para dar conta daquilo que você planejou fazer. E isso é muito importante e sinaliza também essa importância para o investidor. O investidor que aposta em infraestrutura, muitas vezes ele avalia se a agência reguladora tem autonomia. Por quê? Justamente para que possa blindar aquele investimento que está sendo realizado em infraestrutura e saber que ele não vai sofrer os solavancos políticos que ele poderia eventualmente sofrer, porque você tem uma agência que é forte o suficiente, que tem recurso suficiente para, inclusive, dotar o seu corpo funcional de segurança para conduzir os monitoramentos que são necessários, os regulamentos que são necessários. E esses regulamentos, eles não são aderentes estritamente àquilo que o governo acha, mas sim aquilo que o ambiente de negócios precisa para fazer com que os investimentos continuem sendo realizados e para conferir, lógico, né, o atendimento ao interesse público com o melhor serviço que aquilo, né, que a concessionária precisa oferecer. Então é disso que a gente está falando, Irajá. Né? As regras do jogo não podem mudar no meio dele. As agências reguladoras são um agente fundamental para que esses ditames sejam garantidos e você tenha segurança de onde botar o seu dinheiro, caso aqui no nosso país. Isadora Cohen, sempre um prazer dividir tela com você. Muito obrigado.
Prazer é todo meu, Irajá. Até já. Até mais.